Bom, pessoal, agora eu acho que... Desculpa aí minha turminha aí, tá? Fogo aqui a coisa hoje. Agora eu acho que eu não tô aparecendo, tá? Eu queria só minha voz só. É o seguinte, eu misturei aqui a hora para as 9, a cebola, aquele refogado que eu tinha botado no outro vídeo. Vai, menina. Dá licença, moçada. Agora a mamãe tá filmando. Dá licença, vai. Vai, dona Calor. Vai. Bom, pessoal. Ó, tô refogando aqui minha hora para as 9. Eu já tinha feito naquele refogado, naquele tempero maravilhoso lá, que a minha amiga tinha feito lá do restaurante lá, que ela é top 10. Ó, pessoal, desculpa, eu tô meio aqui engasgando com as coisas, porque assim, faz tempo que eu não posto nada. Então assim, eu tava meio nervosa com isso. E assim, eu caí um belo de um tombo e quebrei o cóccix. Não tô podendo ficar muito tempo em pé. Por quê? Porque eu quebrei o cóccix e não tem o que fazer, não tem como curar, não tem. Mas, né, eu vou levar essa receita aqui para um lugar amanhã e resolvi de propósito fazer com glúten. O outro dia eu vou fazer sem glúten, tá? Mas dessa vez eu tinha ganho a farinha de trigo que eu ganhei de uma amiga que veio na cesta dela, ela me deu, porque ela sabe que eu uso bastante farinha de trigo. Pessoal, eu faço pão de leite, amo pão de leite com glúten, de boa, farinha de trigo normal, tá? Amo pão, farinha integral, amo. Só que eu uso muito mais a farinha sem glúten. Por quê? Porque há muitos anos que eu tô tirando a farinha de glúten. Mas faço sim de vez em quando. Lembrando que quem mexe com farinha de glúten, verifique se a farinha realmente não... Se a farinha de arroz não tem glúten, tá? É separado. Então, isso aí fica a dica pro pessoal que vai comprar os produtos, leia o rótulo para ver se não tem glúten, tá? Que as pessoas que realmente são celíacas, que dependem disso, que a vida delas depende disso, precisa desse cuidado todo, certo? Também eu olho isso, eu olho na aveia, mas eu não tenho problema de glúten. Eu não tenho problema, mas eu aprendi a ler o rótulo já, quando foi na época que fui aprendendo na internet, porque eu estava usando, então eu fui aprendendo na internet. E vou falar para vocês também. Tem o Marcelo Horta, que eu adoraria fazer o curso dele completo, mas eu não tenho por hora condições de fazer. Mas eu gostaria, e as receitas dele são 10, que eu tô testando, aprimorando as minhas receitas, tá? Que eu tinha aprendido na raça. Tá, pessoal? Eu tinha aprendido na raça. E agora eu tô aprendendo a fazer, fazê-lo com ele lá, então assim, tá me ajudando muito. Deixa eu ver se tá aparecendo aqui, pessoal. Tá aparecendo a panela ali? Eu mexendo na panela? Deixa eu ver. Tá, então, top aqui. Aí assim, o Marcelo Horta, as receitas dele são incríveis. Eu aprendi a aprimorar algumas coisas que eu sabia, porque eu tinha aprendido na raça ou em alguns canais de YouTube aí, mas foi super legal. Ó, agora aqui eu botei o óleo para com aquilo que já estava refogado. Aí vai depender do sal de vocês, mas eu vou colocar um tiquinho de água aqui dentro, tá? Eu coloquei essa medida de água, mas pode ser tipo 2 copos americanos ou um copo grande. Poderia ser esse aqui também. Aqui, pessoal, tô tomando suco batido que já estava guardado na geladeira, os cubinhos de couve, abacaxi, casca de abacaxi, coado, né, claro, e acerola, tá? Tomo com adoçante, só adoçante, com açúcar, com aquilo que tu acha melhor, tá? E vou aqui botar um tiquinho de farinha de trigo, porque eu vou usar a farinha sem glúten pra vocês, ó, farinha de arroz, porque eu quero que me dê uma leveza. Poderia usar farinha de trigo? Poderia sim, porque eu tô fazendo com a farinha de trigo, mas eu não quero usar farinha de trigo, eu vou usar farinha de arroz, porque eu quero que me dê uma leveza a mais. Então eu botei uma, agora eu botei a segunda, só para dar um creminho aqui. Por quê? Porque nesse creminho eu vou botar a minha base aqui de queijo vegetal de castanha aqui, tá? Ok? E eu quero que dê uma
para dar uma elasticidade melhor aqui, uma cremosidade, eu botei a farinha de arroz, mas como aqui já tem todas as coisas que eu preciso no leite vegetal, aqui tá a minha base do meu queijo vegano, tá? Aqui dentro. Lembrando que eu vou falar isso do queijo vegano outro dia, tá, pessoal? Mas quem quiser pode seguir no Marcelo Horta lá, que é top essa receita dele, eu tô aprendendo muito, tô aprimorando muito. Adoraria fazer o curso dele completo, mas por enquanto não tenho condições de chegar lá, mas uma hora eu vou chegar lá. Então, falando que aquilo que é bom a gente fala mesmo, tá? E ele é da linha de padaria sem trigo e sem leite. Ele realmente, sem glúten, ele realmente é dessa área. Eu posso me dar o luxo de ser das duas áreas porque não tenho nenhum desses problemas, mas eu optei na minha vida, ao longo da vida, e usando sem glúten, sem farinha de trigo. Mas quando eu vou em algum lugar e eu tenho que levar algum prato e o pessoal adora farinha de trigo, de boa, gente, não tem essa crise não, tá? Ó, já ficou um creme aqui meio espessoso, bonito. Gente, vocês não têm noção do cheiro que tá aqui. Ó, lembrando que essas vasilhinhas aqui são boas para fazer congelado, que é o que eu uso. Olha como que é cremoso isso, gente, ó. E eu não tinha cozinhado essa massa ainda primeiro, porque eu ia usar ela para outra receita. Por isso que eu já deixo algumas bases já prontas lá no meu freezer, quando eu preciso. Não, no freezer não, pessoal, que o meu freezer, ele simplesmente resolveu estragar. Eu tô com uma outra geladeira menor, então ela congela, ela não faz igual o outro freezer, e o armazenamento dela é muito pouco, eu não posso guardar uma quantidade grande. Mas olha isso, que creme lindo que tá aqui, pessoal. Eu já acertei o sal, já acertei aqui o tempero de caldo de legumes, né? Podia ser caldo de galinha também, pra botar aqui, pra dar um sabor. Mas eu tô optando pelo caldo de legumes aqui. Pessoal, o cheiro tá maravilhoso. Não vai ficar magro. Vai ficar magro. Ó, e a quantidade que eu botei de ora prosnobe aqui. Não tem quantidade, pessoal. E outra coisa, eu uso muito ora prosnobe para fazer com suco, com limão, com laranja, com beterraba, tá? Mas o meu preferido é ora prosnobe, limão, 2 limões, pedaço de gengibre e, se tiver, um pouco de couve também. Lembrando-se quem pode. É claro que a ora prosnobe, dependendo de muitas pessoas, tem que ver se ela pode comer, tá? Tem que ver que são médicos se ela pode comer. Mas olha esse creme maravilhoso. O arroz aqui dá uma qualidade de um creme super bom e mais levinho que a farinha de trigo. Não desmerecendo a farinha de trigo não, tá? Porque caso vocês não saibam, a maior parte dos brigadeiros, ainda mais quando são industrializados essas coisas, são feitos com farinha de trigo, porque a farinha de trigo chega rapidinho. É lógico que não é uma quantidade muito grande, é uma quantidade pequena que ela chega para dar o ponto. Olha só que creme maravilhoso, delicioso para botar nas minhas empadinhas. Então eu fiz essa parte, depois eu ponho ela para vocês. Pessoal, lembrando, eu estou aqui de camiseta e de shorts, bermudão. Por quê? Porque eu tava tentando fazer alguns exercícios de pegar equilíbrio, como eu caí quase 2 vezes já. Eu tava fazendo um exercício para fazer, começar botando botar uma lista amarela no meio da sala ou do quintal, para eu conseguir andar ali direitinho na lista, porque eu tinha perdido um pouco o equilíbrio depois que eu levei aquele baita daquele tombão e eu estou praticamente quase não podendo fazer nada. Então eu estava, só que daí eu tive que parar o vídeo para ir atender alguém lá fora, e uma das minhas cachorras sujou o meu short. E aí eu tive que trocar por outro. Aí eu pensei, eu vou botar roupa de chefe de cozinha. Não vou não. Não vou porque eu estava assim e quero que a pessoa veja lá que eu sou uma pessoa como outra pessoa normal. Amo minha doma. A minha doma, quando eu fui fazer... isso é para outro dia, tá? Vou contar a história da doma num outro dia. Hoje eu vou falar sobre isso, tá bom, pessoal? Vou cortar aqui para mostrar eu montando ele, tá?